Olá, hoje nós vamos conversar sobre disciplina. Você tem disciplina? Você entende a importância de ser uma pessoa disciplinada? Quando a gente fala em disciplina, não dá para a gente deixar de falar na experiência que o Chico Xavier teve com Emmanuel, né? Quando o Emmanuel disse para ele que para ele ter o desempenho da tarefa que os dois iriam começar a realizar, que é a psicografia de um grande número de livros, né? Ele precisaria seguir alguns conselhos. Aí Chico pergunta para ele, quais seriam esses conselhos, Emmanuel? Né? Emmanuel diz, primeiro conselho, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Então, quando a gente pensa nessa fala de Emmanuel, eu gostaria de trazer para vocês uma questão instigante. Normalmente a gente entende que reencarna, num primeiro momento, né? A gente entende que reencarna para desenvolver a lei de amor ao próximo, desenvolver a lei de amor a nós e a Deus. É claro, essa é a meta. Só que, como tudo na vida, existem etapas, né? Uma casa, para ser construída, ela precisa da base. Para que a gente consiga desenvolver o amor necessário, para a gente consiga entrar em equilíbrio com a lei do amor, nós precisamos primeiro desenvolver a disciplina. Por quê? Porque disciplina é a capacidade de suportar as privações e as dificuldades física, emocional, espirituais, sociais, né? Rejeitando a satisfação imediata, a fim de a gente obter algo que a gente já sabe que é melhor, algo que a gente já sabe que precisa alcançar. Para que a gente tenha disciplina, a gente precisa abrir mão da satisfação imediata. E nós, ainda mais próximos dos nossos irmãos irracionais do que dos anjos, do que dos espíritos superiores e perfeitos, né? Mais próximos dessa referência, ainda temos uma referência muito grande do prazer físico, da satisfação das nossas necessidades. Ainda buscamos suprir as necessidades físicas e as necessidades que os desconfortos que as nossas dificuldades espirituais nos trazem. Por exemplo, eu senti inveja traz um desconforto. Eu senti ciúme traz um desconforto. Então, como a gente ainda tem essa referência física muito forte, a gente parte do princípio que para eu me livrar da inveja, eu tenho que me livrar do alvo da inveja, né? Eu tenho que atrapalhar o outro, porque aí eu não vou ter inveja. Eu parto do princípio que para eu lidar com o meu ciúme, eu preciso cercear o meu parceiro ou a minha parceira. Eu parto do princípio que para eu não me frustrar em relação à necessidade de ter coisas, eu preciso acumular, independente de estar prejudicando o outro ou não. Então, essa referência do prazer, de não suportar a ausência do prazer por um tempo prolongado e entender que existem outras formas de prazer que não são associadas a essa questão da falta física e corporal e o incômodo que isso traz. Então, essa dificuldade faz com que a gente precise desenvolver a disciplina. A disciplina. Só a disciplina vai me afastar dessa referência tão primitiva de prazer, porque é a disciplina que vai ampliar minha capacidade de me frustrar, de esperar. E com essa espera entrar num processo de transformação do que de verdade precisa ser transformado. Então, como que seria este processo de desenvolvimento da disciplina? Primeiro ponto é a disciplina do corpo. Eu preciso ter a disciplina do corpo para depois conseguir ter a disciplina dos meus pensamentos, para depois conseguir ter a disciplina do meu comportamento. E por último, a disciplina dos meus sentimentos. Então, quando eu me proponho a ter disciplina física e corporal, este processo facilita um pouco. Então, o primeiro ponto de questionamento hoje é: você tem disciplina em relação ao seu corpo, em relação à sua rotina diária que envolve o seu corpo?
Você tem disciplina em relação à sua higiene, em relação à sua alimentação? Você já consegue comer para viver ou você ainda vive para comer? Né? Você consegue ter disciplina em relação ao seu sono, controlando a preguiça? Ou controlando muitas vezes a dificuldade que você tem em se dar a devida necessidade de repouso? Você já tem disciplina em relação ao seu sono, com horário para acordar, horário para se levantar? Dentro dessa disciplina do sono, você tem a disciplina de levantar o pensamento ao alto e fazer uma oração antes de adormecer? E acordar, e antes de qualquer coisa também fazer uma oração? Essa é uma coisa muito importante que a gente precisa acrescentar na nossa disciplina diária. Você conseguindo uma disciplina em relação a essas questões físicas, tenta organizar a sua rotina diária. Tenta, no dia anterior, antes de adormecer, anotar e estabelecer uma rotina. De manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo, eu tenho essa ou aquela tarefa para fazer. Seguir uma rotina de uma forma disciplinada, mas entendam, a disciplina ela precisa, quando necessário, ela precisa ser rompida em situações de eventualidade, porque pessoas que focam excessivamente na disciplina de uma forma obsessiva desenvolvem patologias. Então, a disciplina é importante porque só quem tem disciplina consegue ser mais produtivo, consegue, vamos dizer assim, realizar mais coisas nas mais variadas situações. Mas eu também preciso ter a habilidade de romper com essa rotina. Quando você entende que no dia seguinte você vai ter uma série de atividades que não são rotineiras, que não fazem parte daquela rotina habitual do seu dia, daquele dia da semana, né, por exemplo, tente priorizá-los, tente fazer um elenque. Qual é o grau de priorização que eles têm? E comece sempre pelo que for mais importante. Estabeleça metas factíveis para o seu processo de transformação. Desde que sejam factíveis mesmo. Quando eu digo isso não pode ser usado como uma forma de passar a mãozinha na cabeça, né? Vou devagar, né? Porque é melhor devagar, porque são metas que eu vou conseguir fazer. Então, avalie com racionalidade se aquilo é possível de ser feito ou não, mas sem deixar suas dificuldades pessoais entrarem no jogo. Outra coisa importante na questão da disciplina é você não se desanimar com o fracasso, porque a gente vai fracassar. Nós somos seres humanos, né? Vai ter hora que aquele lado animal vai imperar e a gente vai fracassar. Então, aceite que você tem limitações. Nós não podemos nos criticar porque caímos, porque se você fica na crítica, você não se levanta. Então, o erro, a falha, o fracasso, ele tem que servir para realinhar os próximos passos. Não se desanime quando você perceber que você não está conseguindo do jeito que você planejou. Reveja as metas. Reflita diariamente sobre o seu progresso. Antes de se deitar, faz uma retrospectiva mental. O que eu planejei para hoje? Isso. Puxa, eu consegui metade. Que legal. Olha, consegui só uma. Por quê? O que aconteceu? Onde que eu falhei? Faça esse questionamento diário em relação às metas que você estabeleceu para você, no que você precisa alterar. Sabe? Em todo esse processo, não se esqueça que é muito importante nós desenvolvermos a disciplina do falar e a disciplina do ouvir. Para as trocas sociais, para as interações, isso é de vital importância. Existem tantas pessoas que não têm disciplina com a fala, falam o que querem, do jeito que querem, falam demais, cansando demais o interlocutor, ouvem pouco, deixando outros com aquela sensação de pouco valor. Então, disciplinem o ouvido e disciplinem a sua fala, para que elas estejam alinhadas com o seu projeto de desenvolvimento espiritual. Não podemos nos esquecer que é a disciplina que transforma a vontade em realidade. E é a disciplina que vai orientar lenta e gradativamente o nosso mundo íntimo. Encerrando,
Nós começamos com Chico e vamos encerrar com Chico, né? Chico dizia que a disciplina não é uma grade, ela é a chave da porta. Pega essa chave na mão, ok?